Por que é necessário ter uma associação brasileira de psicologia baseada em evidências? Cara, essa é uma baita pergunta. É uma coisa que nunca me perguntaram. A gente tem uma dificuldade muito grande em várias áreas da saúde de ter uma sistematização do conhecimento que é, de fato, baseada em evidências científicas confiáveis. Uma coisa que eu te citei até antes de começar é de que tem estudo pra tudo que é coisa. Vai ter estudo pra te dizer que o tênis X que tu usa, ele tem um material Y, esse material talvez ele seja biodegradável de uma forma Z, sei lá. Então a produção científica ela é muito vasta. Só que isso não garante que certas práticas, e principalmente quando eu vou te tratar como paciente, tu realmente vai se beneficiar daquela intervenção. E aí, desde medicina até fisioterapia e qualquer área da saúde, eles vão sofrer muito com o fato de que boa parte da prática dos profissionais, ela não é embasada na melhor evidência científica que se tem. E aí isso é uma coisa que na psicologia é pior ainda, tá? Depois eu dou mais detalhes pra isso, mas isso é um paradigma da saúde no geral, não só da psicologia. Quando a gente individualiza pra psicologia, a gente vê a dificuldade que a gente tem em relação a outras intervenções que não tem nenhum embasamento científico de nenhuma forma, nada de teste experimental, é só uma ideia de que tô descrevendo uma coisa que isso aqui vai te ajudar de alguma forma. E aí, dentro de todo esse cenário, principalmente latino-americano, principalmente brasileiro, a BPBE surgiu como uma proposição de tipo, na psicologia a gente tem essa dificuldade muito grande de ter uma sistematização do que é uma evidência científica confiável, tanto para clínicos quanto para pacientes. E a nossa ideia era justamente de chancelar ou de tentar propor cada vez mais esse tipo de intervenção e essa forma mais efetiva de cuidar do paciente dentro das áreas da saúde. A BPBE provavelmente é uma mais revolucionária dentro das áreas da saúde, mas é mais pelo fato de que as outras áreas não têm uma associação desta maneira, com este nome. Mas esse é um tipo de força que a gente vê em outras áreas também, seja por outros nomes, mas é a mesma ideia. Assim. Tem algum exemplo de algum desses estudos ou evidências que saiu que vocês tiveram que corrigir? Cara, nossa correção direta tem muito poucos, assim, mas eu vou te dar exemplos bem claros, assim. Teve um estudo recente, brasileiro inclusive, que talvez você tenha visto porque foi aparecendo em tudo que é lugar, que era de que, tipo, médiums tinha uma espécie de preditor genético para certos médiums, e tinha uma relação entre certos médiums, e aí foram basicamente médiums brasileiros, e uma espécie de preditores genéticos ou certos preditores para eles serem médiums. A dificuldade desse tipo de estudo, pensa que é um estudo populacional, em que eu pego muitas, sei lá, centenas de milhares de pessoas, ou nesse caso, médiums não tinha um N tão grande, né, mas centenas de médiums, e aí eu junto muitas características que ele tem entre si. Muitos desses estudos a gente chama de GWAS, que a gente puxa o sangue dessas pessoas e a gente pareia a ver se eles têm certos alelos no DNA deles em semelhança. E aí isso foi feito com esses médiums brasileiros, e aí surgiu a ideia de que, meu Deus, olha só, a gente sabe o que característica leva a pessoa a ser um médium ou não. Essa ideia de que se eu junto alguns dados e correlaciono eles, isso significa que eu tenho uma causalidade em relação a ele se tornar um médium ou não. Quando a gente fala dessas dificuldades da ciência, a gente tá falando de um estudo que é falso no sentido de tem dados mentirosos ou dados falsificados ou uma análise totalmente errada, digamos assim. Mas às vezes tá tudo certo em termos de análise, mas a inferência, aquilo que eu interpreto em relação àquilo, tá errado. Por quê? Porque tem muitos confundidores ali. Esse exemplo super aleatório que eu peguei dos médiums que é recente, ele é justamente, tem uma cacetada de confundidores na trajetória deles, no prognóstico deles, que provavelmente levou eles a serem médiums, não ter uma espécie de preditor genético específico, assim. Embora a gente possa pensar que isso exista também, mas esse estudo ele não atestou a isso. A interpretação foi equivocada, o estudo estava em ordem. Exatamente. É muito comum que tu tenha um estudo em que ele tá bem encaixado, a metodologia dele tá certa, só que a inferência que tu dá a partir dele tá totalmente errada. A gente chama isso, inclusive, de spin. Nota que spin é o termo de inglês de meio que virar. E aí tu vira uma ideia de que tá, encaixou, fechou, e aí por isso o Arthur é tal coisa. Não, pô. Não é isso. Então, pensa... Isso é muito bom com estudos populacionais, a gente chama de... não sei se é o nome agora. Mas pensa, por exemplo, pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais, a depender do bairro que tu for fazer aquela pesquisa eleitoral, tu consegue dizer, não, o pessoal de São Paulo gosta muito do eleitor X. Daí tu vai ver onde é que foi feita a pesquisa, ela foi feita numa secção muito específica da população paulista. Isso dá a ideia de que São Paulo inteira votaria em tal coisa. Essa diz respeito à representatividade da amostra que eu peguei. Então, nesse caso, de novo, pensando na região, mas tem outros fatores que, mesmo bem encaixado, aquele estudo leva a uma conclusão diferente do que tu tá tentando trazer. Então, de fato, existiam características parecidas entre os médiums, mas não significava que ela era a causa de eles virarem médiums. O que era? Você sabe o que era especificamente? A pior parte de eu ter trazido esse exemplo o cara vai ficar é que eu não vou lembrar muito disso. Mas era alguma coisa na célula?
Cara, esses estudos de DWOS, se eu não me engano, ele era um de DWOS, eles têm uma dificuldade que é o seguinte, ó. Eu vou achar um alelo em semelhança meu e teu. Alelo é o quê? Alelo é uma parte específica de um gene. Então, dentro do DNA tem todo o sequenciamento, e tem genes, e tem alelos, são partes específicas do gene. A gente vai ter alelos em comum, tá? E aí talvez esse alelo tenha alguma relação com um comportamento nosso. Pensa comportamento tá sentado aqui no microfone. Exatamente. Tá, a gente tá sentado no podcast. Tu é o dono do podcast, eu sou o convidado. A gente tem o mesmo alelo. A gente tem um alelo em comum dentro disso. Entendi. Cara, os alelos, eles são... eles explicam um comportamento complexo do tipo estar no podcast numa magnitude de, sei lá, menos de 1%. Entendi. Mas se a gente achasse um alelo em comum entre nós, a gente podia fazer um estudo dizendo que aquele alelo tem fez a gente estar aqui agora. Tá, entendi. Exatamente. Entendi. Nossa, e isso é muito interessante. Por quê? Porque grande parte da produção científica, principalmente de estudos observacionais, que a gente chama, que é estudos em que a gente está só coletando dados, a gente está interferindo naquelas pessoas ou naquele tratamento, e eles têm essa característica. Alelo é tipo um átomo de um gene. Você consegue dividir um gene em várias partezinhas e são alelos. Exatamente. Interessante, os caras cavaram fundo pra achar, então. Exatamente. Não é o gene que é parecido. É muito louco pensar que tem até terapias atualmente que eles são nocautes de genes específicos. Eles conseguem meio que desligar um gene, assim, ou desligar um alelo que pode ter relação com, por exemplo, um tipo de câncer, assim. De novo, essa é uma tipo de intervenção muito nova. Assim, a edição genética, né? É. Eu li o livro da mulher que descobriu que dava pra editar. Como é que é o nome? Eu não vou lembrar. Putz, era a mulher que descobriu que tinha como desligar ou ativar, ou pelo menos que desenvolveu um estudo sobre isso, né? Isso, é muito interessante. Só que aí ninguém sabe, né? Se você desativar o gene do câncer, o que mais que vai desativar na pessoa? Exatamente. Né? Nunca foi feito, né? Exatamente. Só tá em estudo isso. E é muito difícil pensar o quanto tem muitos preditores de certos comportamentos de saúde, ou até, enfim, características de saúde, que a gente nunca vai saber exatamente qual que é o preditor mais forte. Esse é um dos motivos que a gente não fica fazendo genotipagem de tudo, né? Não vou ficar analisando todos os seus genes e supondo que eu vou conseguir te salvar de alguma coisa. Essa eterna vigilância não é um bom custo-benefício de saúde para ninguém. Porque não tem como saber. Mas isso também existe, assim. O que eu ia te falar sobre a teoria baseada em evidências, né? Teoria não, é psicologia baseada em evidências. Eu tenho uma coisa pra contribuir em relação a isso, só pra ficar mais... Só pra dizer que não é apenas isso, tá? Tem, de fato, dados que são falseados, tá? Teve, acho que uns 2-3 anos atrás, um grande estudo que foi publicado na Nature e que esse pesquisador, que se não me engano é um cara francês, ele... Baseado na linha de pesquisa dele, se desenvolveu no mínimo uns 3 fármacos que eram aprovados pelo FDA, que eram baseados em uma hipótese de algum tipo de dificuldade cognitiva, se não me engano era Alzheimer, em que ele tinha forjado muito das imagens. Imagina que é uma pesquisa que é muito focada em certas, tipo, imagens microscópicas, assim, que a gente normalmente trabalha com Western Blot. E aí ele tinha meio que editado muitas dessas imagens. E a gente tem, sabe, anos e anos e anos, milhões e milhões de dólares de fomento de pesquisa que foram falseados. Isso levou até a criação de certos fármacos de uma hipótese que, na real, simplesmente não existe. Então a gente tem dificuldade de evidência científica mesmo quando a metodologia está perfeita, bem encaixada. A gente tem também casos em que a pessoa falseia dados. Isso também existe. É difícil confiar em dados, em pesquisas, na ciência, porque sempre pode ter algum buraco em algum lugar que você não imaginou. Mas como é que vocês estudam esses estudos e conseguem detectar que tem algum problema nesse sentido? Como é que você sabe que o cara manipulou uma foto, por exemplo? Isso. Esse caso da fraude, esse rolê foi muito grande, tá? Muito grande mesmo, assim. Tanto que esse cara publicou na Nature, que é uma revista gigantesca, e aí muito da exposição dele foi em grandes revistas mesmo, da Nature, coisa nesse sentido. E se eu não me engano, a forma que eles aferiram, que eles descobriram essa farsa foi justamente olhando as imagens exaustivamente, assim, meio que tirando camadas de... Agora eu não entendo muito dessas coisas, tá? Mas, tipo, imagina essas camadas de pixels em relação à imagem e eventualmente eles notaram que tinha alguma dificuldade, assim. Só que, de novo, esse é um caso emblemático muito raro de uma manipulação de dados drástica. O que tu trouxe faz muito sentido. A ciência é muito difícil em relação a... Tá, tem dados aí que não fazem muito sentido. Só que é a melhor ferramenta que a gente tem pra aferir isso, principalmente pensando em saúde, né? Quando a gente tá brincando com a saúde das pessoas, ou melhor, talvez o termo brincando seja um bom ideia, mas cuidando da saúde das pessoas, a gente tem que justamente cuidar muito disso, de que a gente tem que usar o melhor que a gente tem, mesmo que tenha muitas falhas dentro desse sistema, assim. Então, um dos objetivos da associação é conferir se o estudo tá bem feito, assim. Isso dá uma ideia que a gente tá, tipo, individualmente olhando os estudos. A gente não tá fazendo isso. Mas muito dos nossos esforços, isso inclui, sei lá, até os nossos congressos que a gente faz, é justamente trazer a pauta de que a psicologia ela tem que ser mais baseada em evidências, porque isso é um dever nosso como paciente, isso é um dever nosso com a comunidade científica, e a gente tem que sempre investir nisso. E aí tem vários esforços diferentes que a gente faz, seja pelo fato de que a gente tem grandes pesquisadores que fazem parte da associação, seja o fato de que a gente sempre tenta estar presente em ambientes em que a psicologia falta em relação à evidência científica. Que, de novo, é algo muito raro, tá? Vai parecer
da forma que eu tô falando, parece que, meu Deus, isso parece tão básico, mas infelizmente é muito raro, principalmente na psicologia, tu ter uma discussão sobre evidência científica, como é que a gente entende um desenho de estudo, se ele se encaixa ou não, coisas nessa direção. Você usou o exemplo dos médiums, né? Mas você tem algum exemplo sobre a saúde mental mesmo? Que foi levado a sério ou que não era bem assim? Tem um exemplo clássico da psicanálise, né? Imagino que alguém já deve ter passado contatos pra ti, mas de que toda a base da psicanálise, ela falta até plausibilidade biológica, assim. A gente não tem uma espécie de forma de aferir o que seria o inconsciente. E como é que a gente consegue avaliar se tá tendo alterações no teu inconsciente e, sei lá, se teus sonhos são interpretáveis ou não. Então a psicanálise é um exemplo mais clássico que a gente dá. E aí também tem todo um processo de filosofia da ciência que eu sou bem amador em, mas que diz respeito ao fato de que muitas práticas da psicologia, até hoje super vigentes, elas não têm um sólido background de pesquisa empírica, assim, com pacientes. Então, mas aí que é interessante. A ciência, ela só nos consegue mostrar até onde ela consegue nos mostrar. Vai que essa teoria é verdade da psicanálise e daqui 180 anos consegue comprovar. A gente perdeu 180 anos ignorando essa forma. A gente perdeu. Você acha que ela se desenvolveria mais ao longo desse tempo? Ou seria mais usada? A ideia da psicanálise ser pouco usada, eu acho que vai demorar muito pra ser pouco usada. Ela é extremamente usada. Então tá. Usada. Então se comprovar no futuro que ela funciona. Mas você entendeu? Se no futuro desenvolverem que a ciência também ela não tá totalmente desenvolvida. Questão de, sei lá, máquinas, equipamentos pra analisar as coisas. Então vai que um dia conseguem desenvolver uma forma de investigar melhor essa questão e comprovam que existe o inconsciente mesmo, como Freud explicou. É uma só possibilidade. Supondo, assim. Sim, é uma possibilidade. É muito interessante perceber que o que tu traz, ele normalmente é discutido principalmente nas áreas que tem intervenções complexas, como é o caso de psicologia, fisioterapia tem isso também quando a gente trabalha com dor, de que a gente não tá ferindo as coisas da melhor forma possível. Imagina o seguinte, se você tem alguma questão de doença cardíaca, um infarto, enfim, a forma que a gente consegue aferir é bem mais tranquila. Eu consigo eventualmente fazer, sei lá, se eu tenho infarto, eu faço um cateterismo, algo que é diretamente naquele tecido que está com problema. Quando a gente fala de dor, às vezes o tecido que causa dor não tem nenhuma manifestação clínica ali, às vezes é uma dor que a gente chama de nociceptiva. Só que eu consigo tratar aquela dor tratando todo o sistema da pessoa de forma psicogênica, focada em variáveis da forma que ela interpreta aquela dor. Na psicologia a gente tem esse mesmo fenômeno. Eu não consigo chegar diretamente no teu tecido encefálico e fazer uma mudança. Eu trabalho com intervenções que ao longo do tempo modificam tanto os teus comportamentos quanto os teus pensamentos, e isso também modifica a forma que tu sente. E aí isso faz com que, principalmente dentro da pesquisa de saúde mental, a gente trabalha com desfechos que a gente chama de desfechos moles. Eles não são muito fáceis de aferir, não são muito fáceis de saber. Então é tudo bem mais difícil. Esse é um dos motivos justamente porque a psicologia tem essa dificuldade com a evidência científica. Pensa que em áreas da medicina, como, sei lá, fraturas, assim, é bem mais tranquilo de aferir. Ó, tem uma fratura aqui. Eu fiz um raio-x, esse osso tá quebrado. Então agora eu vou fazer uma intervenção que vai calcificar esse osso. Sim. Fechou. A mente ela é muito mais misteriosa, né? Exatamente. Então existem coisas que a ciência nunca vai conseguir comprovar sobre a mente, né? Exatamente. Então, mas aí é que tá, é porque os fenômenos da mente, elas não são explicáveis simplesmente pelo tecido cérebro. São conexões, eletricidade, um monte de coisa que acontece lá dentro, né? Isso. Eu quero puxar o gancho pra psicanálise também, porque eu vejo bastante indivíduos da teoria das evidências, né, desse movimento, criticando bastante a psicanálise. Mas eu queria entender exatamente qual que é a crítica. É só porque não tem como comprovar o inconsciente cientificamente? Não, e agora temos o problema porque dentro da BPB a gente teria pessoas que muito efetivamente conseguiriam te trazer. Exatamente. Mas eu vou fazer o melhor que eu consigo e eu consigo uma boa parte aqui. Tá. Porque a maior crítica que a gente tem da psicanálise é alicerçada na ideia de filosofia da ciência, né? De que, tipo, a ideia de que como é que uma ciência se estabelece, como é que ela se forma, ela necessita de certos descritores do que é aquela ciência, como é que ela é testável, digamos assim. E aí tem muita gente que critica que boa parte da filosofia da ciência, os autores que se citavam, eram muito antigos, mas agora a gente tem autores novos que normalmente são embasados para isso, que é o caso do Svensson, enfim. E só pra não ficar falando de autores, a ideia é de que para se estabelecer como uma ciência, a gente tem certos critérios. E aí a psicanálise basicamente fala em grande parte desses critérios. Esse é um dos motivos, inclusive, que Freud, antes da popularização da psicanálise, ele era uma pessoa que seguia muito método científico. Não sei se você ouviu isso, mas ele rodava ensaios clínicos. Ele tinha a intenção de ter ensaios clínicos da psicanálise. Eventualmente, ao longo do tempo, isso se perdeu. E aí, muito da geração de evidência científica da psicanálise... Desculpa, geração de evidência
geração de evidência científica da psicanálise não seguiu muito dessa coesão. Então essa é a crítica que a gente tem. Não é no sentido de, o inconsciente é imensurável e inexplicável. Porque muitos conceitos das outras áreas da psicologia também são muito difíceis de aferir e de explicar. Mas mesmo assim a gente consegue notar o benefício por meio de pesquisa empírica, que é uma coisa que a gente não tem tanto assim da psicanálise. Então, mas não significa então que a teoria toda ela é Não falsa. significa. Não significa. É mais uma forma de ser agnóstico da... Cara, você não sabe esse sim é um bom e nem ponto, não. hein? É muito interessante. Bom, esse é um podcast que eu posso ser mais sincero. Eu sempre descrevia pessoas agnósticas como sendo meio cringe, assim, porque eu pensava, tu é agnóstico, tipo, se comprovar que Deus existe, eu vou acreditar imediatamente. Eu acho isso meio cringe. Mas agora que tu falou, eu tô pensando que agnóstico pra certas evidências científicas faz bastante sentido, assim. Tipo, até tu me comprovar que isso de fato é assim, eu não vou acreditar, mas se tu me comprovar, eu acredito. Você disse que o Freud, ele chegou uma hora que ele parou de usar o método científico. Isso. E seguiu a tocada dele. Isso. Então, mas não tem algum benefício nisso? Assim, a ciência só me permitiu vir até aqui. A partir desse ponto eu vou ter que soltar e vou ter que ir na loucura mesmo. Não tem algum tipo de benefício nisso? O ruim da gente pautar muito essa discussão no Freud é que ele tem várias condutas que ele mesmo, acho que se eu não me engano, meio que revisou depois de um tempo, né? Tipo, ele prescrever cocaína, por exemplo, dos pacientes. Essa é uma crítica que todo mundo faz. De novo, não vou me alicerçar muito nisso. Mas eu acho que o principal ponto é que o próprio Freud, talvez se ele tivesse hoje aqui, né, vivo, ele talvez fosse mais alinhado com psicologia baseada em evidências. Por quê? Porque muito do início dele era tentando comprovar por meio de ensaios clínicos o benefício que ele via nos pacientes dele. Eventualmente isso não se manifestou, ou seja, de novo, não lembro muito da narrativa, mas foi algo que se perdeu. Isso significa que eu penso muito fortemente que se ele estivesse presente hoje, ele não seria bem representado por como a psicanálise é hoje e muito de como é que a formação de evidência científica se dá seria mais alinhado com o que ele pensa.